Uso das canetinhas para perda de peso pode deixar a pessoa careca. E o que fazer para parar esse processo? Eu te explico aqui nesse vídeo. Com a atual onda de pessoas emagrecendo rapidamente, enquanto temos muitos efeitos positivos dessa perda de peso, alguns desafios negativos também vêm acontecendo. E algumas sociedades científicas já alertaram para os riscos, por exemplo, de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, e problemas de tireoide e de pâncreas, chamado pancreatite. Mas vocês já ouviram falar da queda de cabelo desesperadora que pode acontecer? Pois é, isso tem se tornado cada dia mais frequente, na mesma velocidade da vertiginosa redução de peso que acompanha o uso dessas medicações. Entretanto, eu preciso alertar vocês, isso não ocorre apenas com a perda de peso pelo uso dos análogos do hormônio GLP-1. A causa não é a medicação em si, mas a redução da ingesta calórica como um todo, independente do que foi usado para que isso acontecesse nesse processo. Isso pode acontecer, por exemplo, na cirurgia bariátrica ou até no jejum intermitente. Nós médicos e até nutricionistas temos uma tendência a pensar que isso ocorre porque há uma privação de nutrientes com a diminuição acentuada da ingesta de alimentos. Isso até pode ser um problema, vou deixar bem claro aqui, tá? Especialmente quando esse paciente não é acompanhado de um profissional de nutrição que faz a estratégia dietética indicada especificamente para ele. Entretanto, eu vim apresentar para vocês aqui um fato novo, que até então não era considerado quando falamos em perda de cabelo e emagrecimento. Fica aqui comigo que eu vou te apresentar o problema, mas também eu vou te dar a solução no final do vídeo. Já aproveita e encaminha esse vídeo para quem você conhece que perdeu muito peso e os cabelos foram junto. Ou aquela pessoa que está planejando perder peso ou que está no início desse processo, antes que ela perca os cabelos, ou que ela se desespere sem entender o que está acontecendo. Uma nova pesquisa no periódico respeitadíssimo Cell, publicado em 9/1/2025, descreve como o jejum intermitente, incluindo a janela alimentar restrita e jejum em dias alternados, prejudica o crescimento do cabelo. Embora a pesquisa fale do jejum intermitente, o mecanismo envolvido na alteração desencadeada nos folículos capilares é o mesmo em qualquer restrição calórica, como o uso das canetinhas ou a cirurgia bariátrica. Eu vou analisar os dados e vou te convencer do porquê tudo isso faz sentido e revelar o que você pode fazer para interromper a queda de cabelo induzida pelo jejum. Vamos lá? Mas primeiro, me deixa aí fazer um esclarecimento. Este não é um vídeo para dizer que o jejum é ruim ou que emagrecer seja ruim, nem a nova pesquisa tenta fazer essa afirmação. Ao contrário, o artigo diz, abre aspas, o jejum melhora a função e a resistência ao estresse de múltiplas populações de células troncossomáticas no intestino, nos músculos e no sistema hematopoético. Fecha aspas. E geralmente endossa os benefícios do jejum para a saúde como um todo. No entanto, como tudo na vida, há nuances. E mesmo que eu goste dessa intervenção e que eu entenda a importância da perda de peso, conduzir uma certa ginástica intelectual para desculpar um potencial efeito negativo de uma intervenção porque gostamos dela é anticientífico, não é? E não ajuda ninguém, porque se os cabelos vão continuar caindo e impactando emocionalmente os nossos pacientes, a gente não pode fechar os olhos. Por quê? Eles podem até desistir da perda de peso por causa disso. Bem, então vamos começar entendendo um pouco sobre a biologia do crescimento capilar, que é assim que eu gosto de ensinar, que você saiba a razão das coisas. Na pele, os folículos capilares passam por fases cíclicas de crescimento, ou como se fossem as fases da vida dele, que nós chamamos a primeira de fase anágena, onde ele está crescendo. A fase de regressão, também chamada fase catágena, e de repouso, quando ele para de crescer, que nós chamamos de telógena, para produzir novos fios e renovar essa cabeleira. Isso só para quando a gente vai dessa para melhor. Esse processo é impulsionado pela ativação cíclica, presta atenção, das células tronco do folículo capilar. As células tronco residem num nicho
que é como um ambiente metabólico ativo dentro do nosso corpo, independente. Esses nichos, sejam eles na pele, nos intestinos ou em outro lugar, são essenciais porque permitem a integração de todo o corpo sistêmico e de uma sinalização local para gerar resultados que são adaptativos para o organismo inteiro, devido a algum esforço particular ou um estressor ambiental, como o jejum ou a restrição calórica. Os pesquisadores desse estudo publicado na Cell começaram estudando ratos, aplicando rotinas comuns de jejum intermitente. Dieta alimentar restrita de 16 horas, ou seja, eles comiam por 8 horas e faziam 16 horas de jejum, ou jejum em dias alternados, ou seja, comiam à vontade por um dia e jejuavam no outro. E descobriram que cada uma delas prejudicava a regeneração do folículo piloso e retardava o crescimento do cabelo. Aqui nessa figura fica mais fácil entender. Eles rasparam o pelo dos ratos no dia 0. Um grupo manteve a dieta normal e os outros 2 grupos foram submetidos a esquemas específicos de jejum. O primeiro, que está no meio da foto, fazia a janela alimentar restrita de 8 horas. E o segundo grupo, o jejum em dias alternados, que é o grupo de baixo. Dá para ver claramente que no grupo que manteve a dieta, os pelos cresceram mais rápido e completamente, quando comparados aos 2 grupos de jejum, não é mesmo? Além disso, ao estudar as células tronco do folículo piloso dos ratos submetidos ao jejum, houve um aumento dos marcadores de morte celular programada, o que nós chamamos de apoptose. O que nós vemos aqui nessa figura em vermelho na foto do folículo. Esse efeito no folículo piloso foi mais intenso quanto maior era a janela sem se alimentar. Ou seja, quanto mais tempo ficavam em jejum, mostrando uma correlação direta entre redução das calorias e marcadores de morte programada no folículo. Agora, eu pensaria, e acredito que você também, que como acontece com muitas coisas, às vezes o corpo poderia se adaptar com isso e parar de cair o cabelo, né? Então, os camundongos se adaptaram bem ao jejum? Em outras palavras, as células tronco dos folículos e os folículos capilares se tornaram mais resilientes com o passar do tempo? Não. Aqui eu vou citar um parágrafo do artigo. Abre aspas. A aplicação crônica do jejum intermitente por 8 meses resultou em calvície em algumas regiões. Ao examinar os folículos capilares, observamos uma redução significativa no número de células tronco, redução do comprimento do folículo capilar e do tamanho do compartimento do folículo piloso ou do nicho, como dissemos antes, indicando degeneração do folículo capilar causada pela perda das células tronco. Desse modo, quando aplicados cronicamente, eles causam perda das células tronco capilares e degeneração do folículo capilar. Fecha aspas. Então, se não é falta de nutrientes, como eu disse antes, o que estaria acontecendo aqui? Bem, primeiro, não é um problema nutricional, já que a ingestão de nutrientes era amplamente estável. E os pesquisadores concluíram, portanto, a apoptose de células do tronco não pode ser atribuída a uma redução na ingestão total de nutrientes. E justamente por isso, os pesquisadores descobriram, talvez para minha surpresa e para a sua também, que o efeito não foi mediado pelo popular complexo de proteínas chamado mTOR, que está envolvido na detecção clássica de nutrientes. Fascinantemente, eles descobriram que o mecanismo tinha a ver com a queima de gordura. Lembre-se, eu mencionei nichos metabólicos anteriormente. Bem, o nicho das células tronco dos folículos inclui células de gordura na pele chamadas adipócitos dérmicos. Durante o jejum, os adipócitos dérmicos quebram a gordura armazenada em ácidos graxos livres e liberam esses ácidos graxos no nicho a uma taxa assustadora, levando a níveis locais de ácidos graxos no folículo a exceder em muito quantidade aqueles que a gente vê no sangue, com o mesmo tempo em jejum. E quando os pesquisadores desativaram uma enzima essencial nos adipócitos dérmicos responsável pela queima de gordura local, chamada ATGL, o efeito do jejum sobre as células tronco do folículo foi reduzido. Em outras palavras, quando as células de gordura na pele não conseguiam queimar a gordura, as células tronco sobreviviam ao jejum.
Então eles continuaram descobrindo que o sistema também dependia do chamado eixo hipófise pituitária adrenais, ou eixo do estresse. Ao jejuar ou restringir por tempos mais longos a caloria ingerida, os níveis de leptina, um hormônio produzido pelo tecido adiposo, caíam, o que sinaliza ao hipotálamo, lá no cérebro, que privação alimentar está acontecendo. Um mecanismo evolutivo de preservação da vida. O que, por sua vez, diz às suprarrenais para produzir adrenalina e cortisol. O eixo adrenal ativado desencadeava a queima de gordura nos adipócitos dérmicos, que então liberam os ácidos graxos livres no entorno das células-tronco dos folículos. Para confirmar essa hipótese, eles foram danados, esses pesquisadores. Eles removeram as glândulas suprarrenais dos camundongos e observaram que, nesses casos, o jejum não causou mais a morte das células-tronco dos folículos. Ou seja, esse mecanismo era dependente dos hormônios do estresse. Agora, a próxima pergunta. Por que os ácidos graxos liberados nos adipócitos dérmicos matariam as células-tronco do folículo piloso? Para encurtar a história, o metabolismo dos altos níveis de ácidos graxos livres no nicho do folículo piloso sobrecarregou as mitocôndrias das células-tronco, levando a estresse oxidativo, disfunção mitocondrial e apoptose/morte dessas células, que são extremamente dependentes do metabolismo mitocondrial. Parece que esse mecanismo todo seria algo apocalíptico para os cabelos, não? Imagina se esse mecanismo estiver associado a dietas, ainda que em pequena quantidade, pobres em nutrientes. Seriam dois mecanismos associados: desnutrição do folículo e estresse oxidativo. Realmente fica muito difícil manter cabelo nesse cenário, né? Isso pode parecer ruim, mas não é, na verdade. Isso é uma adaptação fisiológica. Olha o que os pesquisadores descobriram. Enquanto o estresse oxidativo e a apoptose estavam elevados no nicho das células troncodérmicas, o estresse oxidativo sistêmico, ou seja, do corpo inteiro, foi realmente reduzido, conforme medido no sangue dos ratos por marcadores específicos. Essa discrepância destaca que as mudanças nos níveis do estresse oxidativo celular das células tronco durante o jejum intermitente não se alinham com as mudanças nos níveis de estresse oxidativo sistêmico do corpo inteiro. E mais precisamente, como o fenômeno metabólico pode ser coordenado em um organismo para atingir um resultado adaptativo geral para esse organismo. Na verdade, meus queridos, o que está acontecendo aqui é o seguinte: as células tronco na epiderme, embora bem próximas das células tronco capilares, não têm a mesma resposta. E em vez disso, têm uma maior capacidade antioxidante e são resilientes, de modo que a pele retém a importante função de barreira. Mesmo na pele, diferentes populações de células-tronco são especializadas para atender às necessidades metabólicas do sistema como um todo, que quer, na verdade, preservar a sua vida. Ou seja, diante da privação alimentar e o estresse causado por essa privação, não há, presta atenção nisso, nenhum problema para a sua vida perder cabelos, porque os cabelos não são essenciais a sua sobrevivência. Continuando nesse estudo sensacional, os pesquisadores pensaram em tudo, né? O que eles fizeram? Será que existe algo que a gente pode fazer para reduzir a perda do cabelo por esse mecanismo de estresse oxidativo mitocondrial? Considerando que esse efeito sobre as células-tronco acontecia devido a esse estresse oxidativo induzido pelos ácidos graxos livres ali no entorno da mitocôndria, e se a gente reduzisse esse estresse oxidativo com alguma substância, tipo vitamina E? E eles fizeram isso nos animais. E pasmem, funcionou. Aqui nessa figura, vocês vão ver que a aplicação da vitamina E no jejum protegeu as células da apoptose, porque não há aquelas manchas vermelhas no folículo piloso quando eles adicionaram a vitamina E. Os autores escrevem, abre aspas, é importante ressaltar que mostramos que aumentar a capacidade antioxidante nas células-tronco dos folículos por meio do fornecimento externo de antioxidantes pode aliviar significativamente o efeito inibitório do jejum intermitente na regeneração do folículo capilar, oferecendo uma estratégia promissora para neutralizar seu impacto no crescimento capilar em humanos. Opa, humanos? Mas vocês estavam estudando ratos camundongos? Pois é.
Os autores decidiram, então, confirmar esses efeitos em humanos. Na verdade, o efeito da restrição calórica. E submeteram 49 indivíduos jovens a um jejum intermitente de 18 horas todos os dias. E notaram uma redução de 18% no crescimento capilar desses indivíduos, com alguns paralelos exatamente iguais ao que vinha acontecendo com os camundongos. Ou seja, esse mecanismo também poderá, muito provavelmente, ser contrarregulado pela aplicação tópica de antioxidantes também em humanos, o que traz uma excelente oportunidade de intervenção nos pacientes que estão em processo de emagrecimento. Sejam eles usuários das canetinhas milagrosas, sejam eles bariátricos ou apenas os que gostam do estilo de vida do jejum. Entender como as coisas funcionam é demais, não é? Se esse vídeo vai te ajudar no seu dia a dia de atendimento com seus pacientes ou na sua própria rotina, me conta aqui nos comentários e não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal.